Olá, colegas, como vocês sabem, meu nome é José Francisco e sou professor aqui da disciplina de Direitos Reais. Bem, na aula passada nós finalizamos nosso conteúdo de posse. Nós vimos aí que posse é um instituto muito controvertido na doutrina. Os autores, eles se divergem bastante quando tratam sobre a posse, mas apresentamos a vocês as principais nuances, as principais características sobre a posse. Tudo aquilo que você precisa saber para a sua vida prática, para a sua vida acadêmica e também para aqueles que estão aí estudando para concursos. Finalizada a matéria de posse, resolvi gravar essa videoaula exclusivamente para responder algumas perguntas que foram enviadas por nossos telespectadores que nos acompanharam aí durante as várias aulas da matéria. Então vamos à primeira pergunta. Professor, dentro da temática dos direitos reais há uma discussão muito grande sobre posse e propriedade. Eu queria perguntar para o senhor qual seria o conceito de posse. Pois bem, o colega busca saber o que realmente vem a ser posse. De início parece ser uma resposta bem simples, bem objetiva, mas não é. Isso porque ainda não temos um conceito acabado para a posse. Não temos um conceito capaz de abarcar a posse com todas as suas características. Como já falei lá no início, a posse ela é um dos temas mais controvertidos na doutrina. A conceituação de posse irá depender da visão que você vê a posse. Vai depender da teoria que você se fundamenta, que você se utiliza. Nós temos no direito civil duas grandes teorias que tentam explicar o instituto da posse. Temos a teoria subjetiva de Savigny e a teoria objetiva desenvolvida por Hierogin. Pela teoria subjetiva de Savigny, a posse, para ser caracterizada, ela dependeria de dois elementos, que seria o corpus mais o ânimos. Corpus seria o poder físico que a pessoa exerce sobre a coisa, seria o contato físico que o possuidor tem sobre a coisa. Já o ânimos seria a intenção do possuidor de ser dono da coisa. Então, para Savigny, a conjugação desses dois elementos, ou seja, corpus mais ânimos, seria necessária para a caracterização da posse. No entanto, depois veio Hierogin com sua teoria objetiva e disse: não é bem assim. A posse, para ser caracterizada, basta que tenhamos o elemento corpus, o ânimos do possuidor, a intenção de ser dono da coisa, não é necessária para a caracterização da posse. Basta que eu tenha o poder físico sobre a coisa, basta que eu tenha o contato com a coisa ou a possibilidade de exercer esse poder, esse contato, para a caracterização da posse. Eu até posso ter a intenção de ser dono da coisa, mas essa intenção de ser dono, essa conduta de ser dono, para Hierogin, já estaria acoplada dentro do elemento corpus, sem necessariamente ser um novo elemento. E essa teoria, desenvolvida por Hierogin, foi justamente a teoria adotada pelo nosso Código Civil. A gente desprende isso da própria leitura do artigo 1196 do nosso Código Civil, que traz: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, e o artigo 1228 vai nos dizer quais são os poderes do proprietário. E diz que o proprietário tem a faculdade de usar, de gozar, de dispor ou de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua
ou a detenha. Então perceba que em momento algum o nosso legislador exigiu a intenção da pessoa ou qualquer outra condição subjetiva para que ela possa ser considerada possuidora. Basta que eu exerça de fato alguns dos poderes inerentes à propriedade, seja de uso, de gozo, de disposição ou de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou a tenha, para que eu seja considerado possuidor. Desta forma, partindo da premissa de que nosso Código Civil adotou a teoria de Hierich, poderíamos responder à pergunta do colega, conceituando posse como sendo o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade juridicamente protegido pelo Estado. Mas digo e repito, esse conceito leva-se em consideração predominantemente a teoria objetiva desenvolvida por Hierich, a qual foi adotada aí pelo nosso Código Civil, pela nossa legislação pátria. Vamos à próxima pergunta. Professor, a minha dúvida é com relação à posse e consiste na seguinte ideia. Se a posse não se encontra no rol taxativo do artigo 1225 do Código Civil como sendo um direito real, de que maneira a doutrina sustenta exatamente a ideia contrária, ou seja, a de que a posse é sim, de fato. A pergunta do colega demonstra que o mesmo tem um conhecimento sobre o assunto. Pois bem, o colega busca saber quais seriam as sustentações dos autores que defendem que a posse é um direito real, sendo que a mesma não está incluída lá no rol do artigo 1225 do Código Civil. A pergunta do colega nos faz retomar algumas considerações a respeito da natureza jurídica da posse. Savigny, ele sustentava que a posse ela possuía natureza dúplice, isto é, a posse possuía natureza de fato e também possuía natureza de direito. A natureza de fato da posse se daria pelo simples fato da existência da posse. Já a natureza de direito da posse, para Savigny, estava voltada para os efeitos que ela gerava, como por exemplo a uso capião, os institutos possessórios. Já Hierich, ele considerava a posse apenas com natureza de direito. Para ele seria um direito subjetivo. Mas perceba, tanto Savigny como Hierich confirmam que a posse tem natureza de direito. E aí nasce o questionamento: sendo a posse um direito, seria um direito pessoal, obrigacional, ou seria um direito real? E aqui nós vamos ter tanto autores que sustentam que a posse é um direito obrigacional, como autores que dizem que a posse é um direito real, sim. Os que sustentam que a posse é meramente um direito pessoal, um direito obrigacional, se justifica no fato de que a posse não está elencada no rol taxativo dos direitos reais, nem no Código Civil e nem nas legislações esparsas. Outra fundamentação utilizada por esses autores é de que a posse não é registrada, e a registrabilidade, como nós sabemos, é uma característica típica dos direitos reais. No entanto, alguns autores sustentam o fato de que a posse é sim um direito real. E aí surge a pergunta do colega: qual a fundamentação dos que defendem que a posse é um direito real? As fundamentações utilizadas pelos que sustentam essa ideia são fundamentações fortes e que merecem ser respeitadas. Aduzem alguns autores que a posse ela se caracteriza como um direito real justamente pelo fato de que a mesma possui características que são próprias de direitos reais. A exemplo da relação que tem direta entre o possuidor e a coisa, e também a característica da oponibilidade erga omnes, ou seja, o possuidor pode opor a sua posse contra todos. Vamos aí fechar com a última pergunta
na nossa aula de hoje. Doutrinador, olá, aqui é o José Maciel, do 7º período de Direito da Unifacema, e minha pergunta para a Vossa Excelência é o seguinte: em uma relação locador e locatário, quem detém a posse do objeto locado? O colega busca esclarecimento a respeito da titularidade da posse dentro de uma relação locador vezes locatário. Aí o colega pergunta: quem detém a posse nessa relação, locador ou locatário? E eu já respondo de imediato: os dois possuem a posse do bem locado. Mas, professor, os dois, sim, tanto o locador como o locatário possuem a posse do bem. Quando nós estudamos as classificações da posse, vimos que, quanto ao desdobramento, a posse se classifica em posse direta e posse indireta. A posse direta, também denominada posse imediata, é aquela em que a pessoa possui a coisa materialmente, exerce o poder físico sobre a coisa, como, por exemplo, o locatário, que está usando diretamente a coisa. Já a posse indireta, conhecida também como posse mediata, é aquela em que a pessoa exerce através de outra pessoa que se encontra na posse direta, que é justamente o caso do locador do bem. Então, nesse caso, Marcel, teríamos a presença de duas pessoas exercendo a posse sobre o mesmo bem. O locatário exercendo a posse direta e imediata do bem, e o locador exercendo a posse indireta, a posse imediata do bem. E por hoje a gente finaliza essa videoaula, que foi feita exclusivamente para tirar algumas dúvidas dos colegas aí que nos enviaram essas perguntas. Agradeço de coração aí vocês que nos acompanham. Dê o seu joinha aí se você tiver gostado da aula, né? Olá, colegas. Muito obrigado aí por ter assistido essa videoaula. Na verdade, esse vídeo foi apenas uma pequena ensinação. Esse vídeo ele foi feito justamente como um trabalho acadêmico. Meu nome é José Francisco, não sou professor, sou estudante de Direito, e esse vídeo foi feito para obtenção de nota para a disciplina de Direito Civil. O professor nos propôs que a gente fizesse um vídeo, postasse no YouTube, e aquele que levasse mais curtida iria ter um ponto extra. Por isso que a gente fez essa videoaula, e esperamos que você realmente tenha gostado e possa dar aí o seu joinha. Meu muito obrigado. Curta o nosso vídeo aí e ajude-nos a ganhar esse pontinho, né? Valeu!